Olá, queridos alunos, hoje eu trago um vídeo para vocês falando mais uma vez de motor, um motor DC, tá? Que é esse motor aqui. E o que esse motor tem de especial? Esse motor é aquele motor DC que é utilizado na ventoinha do carro, tá? E o que acontece com esse motor? Ele é um motor potente, porque ele tem que girar aquela hélice lá, entendeu? E aquela hélice precisa refrigerar o motor. Então, é um motor de 12 volts, né? Por mais ou menos aí 3 amperes, tá? E antes de eu comprei esse cara, ele custou menos de 100 reais. Ele é um motor barato, ele é um motor genérico, ele serve em vários modelos de carro. Então eu pensava que esse motor fosse consumir algo aí em torno aí de uns 7 amperes e tal. Se bem que tem motor de ventoinha que talvez gaste bem mais que ele. Mas esse motor que eu comprei, achei até bem econômico, tá? E eu achei bastante interessante porque é um motor DC em que se o usuário aí quiser um motor mais parrudo, é difícil e é muito caro comprar motor, né? Às vezes você vê algum motor específico, você vai pagar aí R$1.000, mil e poucos reais. Esse motor não, é um motor barato, é o que eu falo, né? Deixa eu comentar aqui. Eu gosto de motores assim que você tira de linha automotiva, porque é fabricado em tão grande escala que o custo dele cai. Agora o motor que você vai comprar, que é fabricado pouco, ele tende a custar muito caro, né? Então por isso que eu falei já do motor de vidro de carro, tô falando desse motor de ventoinha aí, justamente por isso, porque ele é um motor de setor automotivo e por isso tem um custo reduzido, tá? Então vem comigo aqui. E aí o que eu fiz? Utilizei o ESP32 LoRa, que vocês sabem, né? Eu falo, não comprou o ESP32 LoRa? Larga de miséria. Compra, senão você não vai aprender. Só de você ficar assistindo o vídeo, não aprende. Você tem que sentar, programar o cara, vai lá e testa, entendeu? Então compra porque eu vou usar esse cara em um monte de montagem, tá? E aí eu montei um gráfico com as características, algumas características desse motor, né? Tá certo? Para que você possa então pegar o motor e possa também aprender a avaliar e analisar. E para fazer isso, acabei utilizando também um encoder. Então, eu fiz um encoder, né? Um encoder com um sensor indutivo, que é muito preciso, e eu gosto. Inclusive, já usei encoder indutivo em impressora 3D, né? A intenção dessa aula, gente, avaliar o comportamento de um motor de ventoinha, de arrefecimento automotivo e de forma automatizada, tá? Ou seja, o próprio programinha lá do ESP gera essa análise e traça uma curva de perfil de funcionamento do motor. E para isso, eu utilizei aquela ponte H que tá rendendo, né, para mim um monte de vídeo, aquele com MOSFET 1404, que é um big no MOSFET de 200 amperes, mas eu vou falar, consegui queimar um transistor daquele lá, e provavelmente foi por estática. Então às vezes se você tá carregado, tenta descarregar ou usar uma pulseira antistática, porque ele queima, viu? Ele queima por estática, então tem que tomar muito cuidado. Gente, eu quero que vocês assistam aí o vídeo e vejam esse motor girando, dá uma olhadinha nele, né? Pessoal, aqui é um motor, ó, de ventoinha de carro, né? E esse sensor aqui, ó, é um sensor indutivo. Eu tenho uma fita metálica em cima onde ele detecta a volta, né? Tá certo? Tudo isso ligado no aqui, ó, tá perdido no meio do fio aqui, mas é um ESP32 controlando ele. Esse motor, ele é bastante forte, um motor até perigoso. Eu prendi ele nessa madeira aqui. E aqui a corrente que ele tá usando, ó, tá vendo? Ele tá usando 2.8 ampere. Eu comecei o PWM em 100% full. Lembra esses transistores aqui, gente, são aqueles MOSFET
1404 de 200 amperes cada um. Então assim, ele fica só morno, ele não chega a esquentar com esse motor. E conforme o tempo vai passando, eu tô fazendo um teste aqui que eu vou baixando o RPM dele, né? Bom, agora que você já assistiu, tá? Vamos continuar aqui. Bom, aqui tá os componentes que eu utilizei, tá? Eu tenho uma ressalva com a fonte. Na fonte de 12 volts que você vai alimentar a ponte, né, que por sua vez vai alimentar o motor, é interessante você usar uma fonte, de repente até uma bateria de carro, ou até uma fonte assim de uns 6 amperes, 7 amperes, que seja de transformador. Porque às vezes você tem aquelas fontes chaveadas e o pico do motor, ele tem um pico, tá? Na hora que você liga ele pode ser que essa fonte desligue sozinha, tá? Então, quando você está mexendo com motor potente, motor DC, as coisas você precisa ter certos cuidados. Então, a questão da fonte é essa. E quando você alimenta o ESP, de preferência você separar uma fonte para alimentar o motor, outra fonte para alimentar o ESP, tá? Separado. E tem alguns cuidados para se tomar, porque daí você já está lidando com correntes que são já, vamos dizer assim, correntes que causam a queima dos componentes, né? Gente, sempre aviso, se cadastre aqui no meu blog para você pegar o código fonte, se cadastre aqui no fernandok.com, né? E Instagram e Telegram. Gente, também hoje eu quero, eu estava esquecendo, né? Esse vídeo vai pro ar, deixa eu falar aqui. Gente, esse vídeo vai pro ar no ano novo, né? Então eu queria desejar a todos vocês um feliz ano novo. Provavelmente quando eu falar essas palavras eu vou estar na praia, né? E espero que eu possa dar uma descansadinha também. E é isso, né, gente? Eu acho que o nosso país passou aí por muitas mudanças e tal. Eu acho que nós todos também precisamos aí de uma certa dose de otimismo, né, com o novo ano que vem. Eu tô otimista com o próximo ano. E eu fico muito feliz aí de eu não ter parado, mesmo em situações difíceis, onde eu fiquei doente, tive um problema do pulmão, eu não parei o canal, mesmo em circunstâncias adversas, eu consegui gravar. Então, para mim, esse ano, o ano de 2018 foi um ano de muito trabalho, né? Tive essas dificuldades aí de saúde, mas eu voltei, graças a Deus eu tô bem agora, né? Eu tô bem e é o que importa. Eu acho que 2019 com certeza pode ser sim um ano muito bom para todos nós, né? Tá certo? Então é isso. Eu acho que todo mundo vai estar com a sua família. E se você estiver vendo esse meu vídeo, é porque você deve gostar muito de assistir meu vídeo, né? Porque no dia 1º você está assistindo esse vídeo aqui, poxa, né? Então aí eu tenho que agradecer demais você por estar agora aí assistindo esse vídeo, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar que esse vídeo não vai ser comprido, né? Que eu não queria apurrinhar demais você no dia 1º, tá bom? Então vamos lá, vem comigo aqui de novo. Bom, esquema, gente, é aquele mesmo esquema, nem vou falar. Eu tenho um vídeo onde eu explico. Se você não assistiu o vídeo onde eu explico a ponte H, assiste esse vídeo aqui, ó. Assiste esse vídeo que daí lá você vai ter essa explicação do funcionamento tanto do dobrador de tensão da ponte H como a parte lógica que ativa os transistores MOSFET, tá certo? Vamos lá, então. Continuando aqui. Esquema de detecção, tá? Eu usei o sensor indutivo, que eu fiz assim, ó. Eu cortei um disco de poliestireno redondo e coloquei uma fita, né? Coloquei uma fita de alumínio. O ideal se fosse um metálico de ferro, mas ele consegue pegar o alumínio também, tá?
Então vocês viram no vídeo lá, ele fica ali, quando a fita passa, ele solta um pulso quadrado. E nesse pulso quadrado, esse sensor internamente, ele é como se fosse um transistor, tá? E ele é ativado ele é como se fosse um sinal NPN. Vocês têm que tomar cuidado com esse sensor, se vocês forem montar isso aqui, porque o fio preto dele não é o GND é o azul, tá certo? E o 12 volt é o laranja. Saber lá por que esses caras botaram essa cor maluca, né? Mas, enfim, não é aquela cor padrão, preto e vermelho, né? Devia ser preto, vermelho e branco, né? Sinal, né? Mas, enfim, é assim que o negócio funciona. Então tem esse sensor. O sensor indutivo, gente, eu gosto muito de sensor indutivo, porque ele tem uma série de vantagens, entendeu? Ele primeiro não precisa ter contato, né? Então é como se fosse, eu não vou falar que não é como se fosse o efeito Hall, mas daria para usar o efeito Hall também aqui, né? Mas aqui eu quis usar o sensor indutivo, porque de uma certa maneira, eu estou falando de motor aqui, mas de repente você pode querer usar o sensor indutivo numa máquina como sensor de fim de curso, tá certo? Não mecânico, né? Então, cara, esse sensor é o sensor, ele tem muita aplicação, tá? Então fica ligado nele. Aqui, e depois é lógico que a saída dele, como ele sai com 12 volts, eu joguei um potenciômetro lá para regular, né? Ou quando ele jogar 12 vai sair 3V3, né? Só para isso aí. Então ele tem as características aqui, ele pode funcionar de 6 volts a 36, tem um range grande, né? A distância de detecção dele é de mais ou menos 2 milímetros, ou seja, tem que estar bem pertinho, né? Então assim, tem essas coisas, mas não vou falar tanto das características dele, né? Assim, a gente vai usar o básico, né? Bom, aqui, gente, a gente não usou eu tenho um tacômetro digital também, mas eu não usei. Por quê? Porque nesse exemplo aqui, o meu programinha gera a própria análise, entendeu? Então ficou mais fácil. E aqui tem algumas coisas que é importante a gente entender. A frequência em RPM, ela é 1 sobre T, né? 1 sobre aquele período, vezes 60, tá certo? O que eu faço lá? Eu leio 100 vezes, eu não vou fazer a média com um período só. Eu meço 100 vezes esse tempo e daí eu tiro a média dele, porque isso faz com que o meu programa fique muito mais preciso. Eu tô fazendo 100 medições, não uma só, ou 10, estou fazendo 100, né? Então eu vou fazendo isso e vou alterando as rotações, e isso vou alterando o PWM, assim por diante, vou vendo a rotação e aí eu consigo então ter um período médio de uma rotação, tá certo? Até eu coloquei aqui, é que eu não tô lendo, né, o pé da letra aqui, não tô lendo, mas assim, depois você pode baixar isso daqui. Então, da mesma maneira que eu fiz com o motor do vidro elétrico, só que aqui eu fiz um pouquinho melhor, porque daí o encoder tá lá. E aí, o que eu quero falar é o seguinte, esse cara pode sim ser um encoder. Faz sentido ele. Então, do jeito que está aqui, já é um motor com encoder, tá? Você já vai aprender a manipular um encoder aqui dentro desse código-fonte, certo? Vamos lá, então? Gente, tem algumas precauções que eu quero que você leia. Não vou ficar lendo aqui tudo, mas você está mexendo com correntes mais altas, você está trabalhando com componentes sensíveis, como o MOSFET é um componente sensível, o próprio ESP também é um componente sensível, então você tem que tomar as preocupações aqui, tá? E você dá uma olhada. Eu aconselho fortemente vocês usar dissipador. Eu não usei, ele fica meio morno lá, mas se você... Eu não sei, de repente o teu motor aí, de ventoinha, de repente puxa muito mais corrente, então eu acho que é saudável você utilizar dissipador, tá? Bom, vamos lá no código-fonte, gente, vamos lá. Código-fonte, vocês vão ver, é simples. E embora muita gente pode falar assim, mas Fernando, eu não vou fazer análise de motor, vou usar. Sim, você vai usar, mas o código-fonte para você acelerar, desacelerar o motor é esse código-fonte aqui, entendeu? Então, assim, isso aqui não é
para mostrar só análise para você. Isso aqui é para te ensinar como usar esse motor, que é um motor mais robusto e você não acha fácil por aí PWM para um motor desse prontinho para você usar, entendeu? Não tem. Então, aqui, esse motor aqui vai funcionar desse jeito que eu estou demonstrando, tá certo? Mesmo que ele tenha uma corrente mais alta, mesmo que o seu motor seja um pouco diferente do meu, você vai conseguir encontrar os parâmetros dele, certo? Gente, aqui, wire.h, SSD, né? Não, mesma coisa. Display, o começo do código, para quem já assistiu aquele meu código-fonte de motor de vidro elétrico, é a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho frequência do dobrador de tensão, depois eu tenho a frequência do PWM, aqui é 50, tá? Eu botei 200 que eu estava testando, é 50, frequência do PWM. Depois tem aqueles outros parâmetros. Pino de leitura 22, que é a captura da detecção, né, do sensor. Resolução é 12 bits, né? O mínimo do PWM eu estou considerando aqui 800, porque menos que isso ele para de girar. Eu tenho uma flag aqui, né, com a direção e velocidade, e uma variável de velocidade. Gente, aqui é só definição do que é output, você já sabe, oscilador é output, a direção é output, enable output, pin leitura, esse é input, porque está pegando daquele sensor indutivo lá, que fica lendo a passagem da fita, né? Gente, aqui é o PWM, eu estou setando aqui, ó, essas três linhas, estou setando PWM do dobrador de tensão, novamente, põe aquele vídeo aqui. Assistam o vídeo do motor de vidro elétrico, porque daí eu explico tudo isso daqui lá. Que eu estou passando mais rápido porque já estou assumindo que vocês assistiram aquele do motor do vidro elétrico. Que essa história da ponte H com MOSFET, eu estou gostando, que está me rendendo um monte de vídeo isso aí, né? E legal, eu gosto dessa parte de motor, sabe? Eu gosto muito disso aí, de gerar movimento. O PWM dá velocidade, né? E aqui eu só ajusto a direção para low inicialmente, né? Certo? Vamos lá. Aqui, código fonte, setup, display init, né? Aqui, flip vertical, só display, né? Eu dou um clear display, draw string, aquisição, RPM, estou escrevendo só no display, depois mando exibir tudo e espero 10 segundos antes de iniciar, tá? Para dar uma, né, fazer uma festinha, né, fazer uma graça com o displayzinho OLED que eu tenho lá no meu querido ESP32 LoRa, né? E lógico, ele é um ESP32 LoRa. Se você tiver a 6 km dele, quiser controlar esse motor, tá feito já. Aí é só você pegar o código-fonte do RF, da parte de RF, você controla ele a 6 km de distância por rádio. Não é uma coisa legal, né? Olha só que bacana que é. Por isso que eu já gosto de usar LoRa, porque o carinha tem o display, já tem LoRa, já tem Wi-Fi, já tem Bluetooth, já tem tudo. Fala pra mim, um cara que tem tudo isso, não acha fácil. Ó, loop. Quem assistiu aquele outro vídeo, mesma coisa. Eu vou variando. Eu pego o PWM, divido ele em 30 pedaços, tá? Dividido por 30 aqui. Aí eu vou incrementando. Cada pedaço tem 136.5. Então o que eu faço? Pego 30 valores desse, vou incrementando, né? Eu tenho um contador valor inicial. Eu tenho esse cara aqui que zera o período, né? Eu faço uma leitura inicial. Eu tenho a quantidade de amostras e eu faço já um ajuste do PWM lá para velocidade. Qual que é a velocidade? A velocidade é esse incremento que eu faço aqui. Então eu começo, só que na verdade, assim, eu começo de quanto, né? Eu faço de trás para frente. Eu faço, na verdade, não faço incremento, né? Quer ver aqui, ó? Pera aí. Deixa eu mostrar aqui. Aqui eu tenho um negativo aqui, ó. Tem um negativo. Então eu faço assim. O que eu faço? Eu pego 4.096 e vou decrementando 136.5. Cada vez eu vou abaixando a velocidade, mas eu não posso baixar demais a velocidade, lembra? Ou eu tenho um mínimo lá. Qual que é o mínimo véu lá? É PWM 800. Não adianta. Depois que o PWM esse valor está em 800, o pulso começa a ficar muito pequeno, muito estreito, e o motor não tem força eletromagnética para dar o giro, entendeu? E ele para.
Então cada motor, isso é importante dizer, cada motor vai ter um ponto de parada, você entendeu? Vai ter motor que vai parar mais rápido, tem motor que vai parar, né? Cada um vai parar de um jeito aí. E aí, aqui, então depois eu dou um clear, escrevo ajustando, né? Ajustando o PWM, espero 2 segundos, dou um clear de novo aqui, no drawstring aqui, medindo, né? Depois eu dou ponto display, mostra mensagens e eu espero 10 segundos, né? 10.000 milissegundos, 10 segundos, para a velocidade estabilizar, para então eu fazer a medição, entendeu? Quantas amostras eu vou fazer, gente? Já falei, 100 amostras, né? O que eu faço com essa amostra? Eu pego, qual é o estado que me interessa? Era quando eu estava em low e a minha leitura vai para high, ou seja, é assim, ó, eu estava abaixo, pum, subiu. É a borda de subida que me interessa, certo? Ou seja, se o estado tá high e vai para low, esse eu não quero. Eu quero toda vez que sobe o pulso. Toda vez que sobe o pulso, aí eu ponho lá estado high, contador mais, que eu estou incrementando, eu verifico. Se o contador é 0, eu inicio captura em milis. Certo? E eu estou nesse while aqui. Se estado high e digital pin leitura low, detecta mudança para nível baixo. Aí eu passo estado low, marca estado atual, tá certo? E fico fazendo esse cara rodar 100 vezes, tá certo? Aí o que eu faço, gente? Eu pego, aqui é o código-fonte do loop ainda, né? Serial print line, string velocidade, mais esse tempo de 60 dividido por milis, menos o momento, dividido tudo por aqui, tá quanto? Por 100 mil, tá? Aí, eu queria que vocês atentassem para essa fórmula aqui, ó, frequência em RPM. Aqui tá, eu acho que aqui tá melhor explicado, por isso que eu gosto às vezes de colocar a equação matemática, porque fica melhor. Então essa frequência, ela é 60 dividido pela soma dos períodos das amostras, que está em milissegundo, e ainda dividido por número de amostras vezes 1000, certo? Então, aqui, aí nós obtemos esse gráfico. Eu pego tudo do serial print line lá, eu pego esse cara e jogo tudo ele pro Excel e gera um gráfico, ó. Olha a curva de comportamento. Por exemplo, você quer ver um negócio? Se eu tiver no meu PWM 3000, ó quantos RPM vai dar? Vai dar perto de 3.000 RPM. Se eu tiver no meu PWM 1.500, só que ó, eu vou ter 2.000 RPM aqui. Você está entendendo? Então eu tenho uma curva, eu conheço o meu motor. Eu falo, eu vou trabalhar só nesse pedaço aqui. Não, eu vou trabalhar só nesse pedaço. Você passa a conhecer o teu motor. É lógico, eu vou fazer uma observação, tá? Isso aqui eu fiz um teste sem carga, mas eu estou preparando uma maneira de testar esse sujeito com carga, tá certo? Que daí também vai ser uma outra história, não é tão simples de vocês fazerem isso. Gente, o que eu gostaria de falar, né, nesse vídeo já falei, é isso aqui bem simples, e novamente eu desejo a vocês um feliz ano novo aí junto com sua família, tá bom? E até o próximo vídeo.